Olá, uma boa tarde a todos. Começamos agora mais um jornal Alerta Cristão. E o tema de hoje, irmãos, como você está vendo aqui na tela, nós temos aqui o Leandro Quadro. E o tema de hoje é sobre questão da obediência a Deus, sobre as obras, sobre fé. Será que nós não seremos salvos pela obediência? Será que nós não seremos salvos pelas obras? É o que nós vamos saber a partir de agora, irmãos. Porque esses homens da sétimo dia estão pervertendo o evangelho, irmãos. E quando eu ouvi esse homem falar, eu fiquei, irmão, magoado. Fiquei atônico pelo que ele está pregando ao mundo. E muitas pessoas já estão seguindo esse tipo de doutrinas de demônio. Doutrina de demônio, como eu sempre falo, é mentiras. Antes disso, irmão, quero dizer para vocês que o diabo sabe que o seu fim já chegou. Lúcifer sabe que o seu fim já chegou. Então ele está caminhando para preparar multidões para levar com ele junto. Então, para isso, o diabo está usando os seus agentes, está usando os guias, os pastores que estão guiando vocês, os pastores que já fez aliança com a besta, que já fez aliança com o Papa, nas ocultas. Os pastores não vão dizer para vocês, mas eu conheci eles, as igrejas que fez pacto com o Papa, com a besta, através da cruz, dos símbolos da cruz que eles carregam. Porque o símbolo da cruz sempre foi o símbolo dos romanos, símbolo que representa a morte. Um símbolo da cruz que representa a morte, maldição, que bronqueia você. Então, irmão, nós vamos aqui porque é triste, irmão. Você vai me acompanhar. Esse outro aqui é o pastor Ailton. O pastor Ailton é um terrível agente dos anjos caídos que está, o espírito do anjo caído que está nesses homens. Muita gente, irmão, vão morrer sem ter merecido morrer. Muita gente vão perder a salvação por não ter merecido, por causa desses homens da sétimo dias. E as igrejas, os membros, todos os membros da igreja sétimo dia estão seguindo esse tipo de doutrina que eu vou mostrar para vocês. Então muitos vão perder sua vida, a sua salvação, por causa deles. Mas falta de aviso é que não vai ser para essas pessoas. Porque Deus está enviando os seus verdadeiros adoradores para alertar. Então você vai acompanhar aqui, irmão, olha só. Ele usa o texto de Hebreus. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Vou começar o nosso estudo lendo Hebreus capítulo 5, verso 9. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Será que esse texto fala de salvação pelas obras? É óbvio que não. Se falasse de salvação pelas obras, Jesus nem precisaria ter vindo morrer na cruz. Não é? Isso contradiria Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que esse texto está falando não é da obediência como meio de perdão, de justificação ou de salvação, mas fala da obediência. Então você viu aí, irmãos? Ele lê o texto de Hebreu. Ele diz que o texto de Hebreu não é o meio de perdão, ou justificação, ou salvação. Isto, irmão, isto é uma doutrina de demônio.
Porque você viu aí ele ler o texto para nós obedecer a Deus. E ele desfazer esse texto, irmão, dizendo que a obediência não é um meio de perdão e salvação. Já já você vai conhecer o mistério, irmãos, sobre a obediência. Porque a nossa salvação vai depender da obediência e obra e fé. Eu vou trazer todo o mistério que os pastores da teologia, como Sila Malafaia, todos que estão unidos para preparar as ovelhas para o matadouro, para ser dizimadas nessa guerra que vai acontecer ao mundo. Então você viu aí, irmão, ele desfez o próprio Jesus. Vamos acompanhar o restante da matéria. Ele diz, irmão, que a obediência, ele fala que é um coração que está sendo transformado pela graça. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Justificação de salvação, mas fala da obediência como resultado de um coração que está sendo transformado pela graça. Então você acabou de ver, irmão. Ele diz que a obediência é um coração transformado pela graça. Mas preste bem atenção numa coisa, irmão. Aquele texto de Hebreu que ele leu, que ali diz que é pela obediência. Quando ele diz que não é pela obediência, que gera, que não vai, que é o perdão, então ele já matou, irmão. Porque se você não obedece a Deus, seu coração não vai estar na obediência, seu coração não vai estar transformado, irmão, pela graça. Se você não obedece os mandamentos de Deus, seu coração nunca vai estar transformado pela graça. Já já você vai conhecer o que Jesus fala sobre a graça, a salvação pela graça, a salvação pela fé e a salvação pela obediência. Essas três coisas, irmão, graça, obediência e fé e obra. Vou mostrar para vocês que sem essas coisas nós não vamos ver o reino do céu. É triste, irmão, esse agente do diabo está fazendo. Eles agora chamam os membros agora chamam de nós somos os anjos. Só que, irmão, são anjos caídos. Os anjos que estão habitando nessas igrejas sétimo dia são anjos caídos, que está agora manifestado na igreja. A igreja deu espaço para o diabo entrar. Quem está nas igrejas agora, igrejas chamadas sinagoga de Satanás, deram lugar aos demônios para habitar, para desfazer toda a obra de Deus. Então vamos aqui, irmão. Ele usa Tiago, versículo 1. Ele usa Tiago, capítulo 1 e versículo 25. Me acompanhe esse vídeo, essa matéria, logo após nós voltamos. Isso também está em Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Ele continua não defendendo salvação pelas obras, mas ele fala de uma verdade muito importante. Então, irmão, você veja aí. Ele leu Tiago e ele diz que Tiago continua não defendendo a salvação pela obediência. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível, irmão. Dizer que Tiago não está confirmando que a salvação é pela obediência. Irmão, é terrível. Terrível, irmão. O que esses homens estão fazendo com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Quando eu ouvi esses homens falar dessa forma, irmãos, eu ouvi o próprio Espíritos, anjos caídos,
incorporado nesses homens, falando. É triste, irmão, dizer que Tiago continua não defendendo a salvação pela obediência. É triste, irmão. Triste e terrível. Vamos para outro vídeo, vamos para outra matéria, irmão, que é de ficar com a alma indignada por ver muitas almas que vão se perder por não obedecer a Deus, porque esses homens dizem que não é pela obediência. É triste, irmão. Olha só, irmão. Ele acrescenta dizendo que Tiago diz que mesmo sendo nós pecadores, devemos perseverar em fazer a vontade. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. As obras, mas ele fala de uma verdade muito importante, que mesmo que sejamos pecadores, precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes vamos fazer a vontade de Deus sem termos vontade para isso, porque a nossa vontade é errar. Mas pela... Então você viu aí, irmãos? É triste. Olha só. Ele acrescenta, dizendo que Tiago disse, sem Tiago ter dito nada, irmão. Se você for para Tiago 1:25, não vai estar escrito o que ele acabou de dizer, que mesmo nós sendo pecadores, devemos perseverar em fazer a vontade de Deus. Irmãos, quem é que peca desde o princípio? Todos sabem que é o diabo. O diabo está usando esses homens para dizer que mesmo você pecando, é para você perseverar. É triste, irmão. Jesus disse que é para você vigiar. E vigiar é você não cometer erros, não cometer pecados. Para que Jesus não pegue você de surpresa, cometendo pecados, erros, como aqueles povos de Noé. É triste, irmão, o que o diabo está falando através desses homens da sétimo dia. Não acredite nas ovelhas chamadas cabritos, os membros dos adventistas que estão pregando em casas. Pelo contrário, irmão, mostra a verdadeira verdade para esse membro da sétimo dia. Porque os membros da sétimo dia, os membros estão seguindo, irmão, esse tipo de doutrina que não é pela obediência, não é pelo que você faz. E o que eu vejo é membros da sétimo dia assistindo coisas mundanas, vivendo uma vida de pecados. Essas pessoas da sétimo dia não estão mostrando Cristo. Você não vê Cristo nessas pessoas. Tanto eles como alguns cristãos, irmãos, estão tudo seguindo o mundo, misturado com o mundo, seguindo a do Senhor, irmãos. É triste, irmão, mas não parou por aqui. Nós temos mais blasfêmia, irmão. E uma coisa, irmão, que ele diz, ele chama o Espírito Santo, irmão, de agente. Isto é uma blasfêmia, irmãos. Me acompanhe esse vídeo logo após nós voltamos. Então você veja, irmãos, eles não estão, esses homens, esses anjos caídos aqui, o anjo caído, que é o espírito das trevas, estão neles, não estão mais respeitando o Espírito, o ser do Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus. O Espírito Santo, ele tem nome, irmão, desde o princípio. Ele é chamado de Espírito Santo. E esses homens estão chamando o Espírito Santo de agente, irmão. Isso, irmão, é doutrina de demônio. De demônio, irmãos. É um agente. Agente somos nós. Nós somos agente, criaturas de Deus. Gente, somos nós. Agente, são os agentes da saúde,
Agentes são agentes da SUCAM. São pessoas, irmão. Agentes são pessoas. O Espírito Santo não é agente, não é pessoa. Então ele está chamando o Espírito Santo de pessoa agente como nós. Não, irmão. O nome do Espírito Santo é Espírito Santo, é Deus. E eles trocaram o nome, botou outro nome no Espírito Santo, irmão, chamando de agente. É triste, irmão. É triste. É triste, irmão. É só aqui, irmão. Ele diz que o texto de Hebreu não fala de salvação pelas obras. Hebreus 5:9. Hebreus 5:9, que nós vamos para lá. Eu vou trazer todo o mistério que esses homens escondem de vocês. Que os pastores da teologia, todos eles da teologia, como Sila Malafaia, escondem de vocês. Que o Sila Malafaia, ele está junto com essas organizações. Está junto com a política. Então é só, irmão. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. Então você viu aí, irmãos? Ele diz que o texto de Hebreu não fala de salvação pelas obras. Para você ver, irmão, ele está interrompendo toda a obra de Deus.